Tá, a gente está aqui com a artista Lúcia Koff. Vou passar aqui o microfone para ela. A gente gostaria de ouvir um pouco aí da trajetória da Lúcia, um pouco sobre os dizeres dela, sobre a arte dela, que está muito linda lá na Refesa. É isso, Lúcia. Obrigada. Oi, gente, bom dia. Eu já conheço quase todo mundo, a gente está aqui numa certa intimidade já. Muito do que eu vou mostrar já foi visto no primeiro dia da oficina, pela turma da oficina, mas eu acho que vai ser um pouco diferente ver hoje essas imagens, e eu organizei um pouco diferente. Eu pensei em falar um pouco de como eu cheguei aqui em 2023, mas ia demorar umas horas. Precisava de uns dias para fazer isso, então eu vou falar de trabalhos recentes. Alô? Que eu acho que tem muito a ver com... Vocês precisam... precisa gravar. Alô, alô, alô. Acho que agora tá. Eu vou mostrar imagens de alguns trabalhos que têm a ver com ideias importantes para mim hoje e também no que está acontecendo aqui no Crato a partir das minhas ideias de hoje. Eu, muito cedo, eu comecei fazendo escultura e vídeo e performance, porque eu pensava nas ações, na arte acontecendo diante da gente. Era isso que eu queria fazer, alguma coisa que acontecesse diante dos outros. E logo eu fui deixando de fazer objetos e formas, que era assim, minhas primeiras exposições e tal, tinha sempre o sentido de produção de novas formas no mundo, assim, e logo eu fui deixando de fazer isso e me interessando pelas situações e pelos acontecimentos, e isso foi cada vez mais claro. E, em seguida, eu entendi que, mais do que criar uma coisa nova, me interessava transformar uma coisa que eu encontrava. Criar uma espécie de ambiente, de lugar transformado, né? E eu comecei a fazer o que eu chamo ainda de criar uns estados alterados do lugar. Não assim estado alterado, psicodélico, das pessoas que visitam o trabalho, que frequentam, não, do lugar mesmo, porque o lugar, para mim, é uma espécie de organismo vivo. Assim, né? O lugar ele é concebido enquanto espaço, né, desenhado como espaço, tal, mas aí ele é espaço vivido, ele vira lugar, e ele tem uma transformação, uma vida, né? E essa vida é feita de adaptações feitas pelo uso das pessoas e tal. E nos lugares a vida acontece, né? As práticas sociais, as relações entre as pessoas, é onde a gente vive, né? A gente vive nos lugares, por isso eu queria sempre operar nos lugares, né? Mais do que nos espaços, que tem uma coisa meio ideal, meio neutra no espaço. O lugar nunca é neutro, o lugar é sempre específico, o lugar é sempre informado pela vida que acontece nele. Então, eu selecionei imagens de trabalhos que, assim como isso que a gente vai ver agora, que é o mesmo trabalho, ou melhor, os mesmos materiais, as mesmas cortinas filtros, que são esses tecidos que eu imprimo dos dois lados, são translúcidos e têm uma cor impressa ou uma transição de cor impressa, e por isso eles filtram a luz e eles transformam a atmosfera do lugar, né? Eu usei esses materiais primeiro e desenhei essas cortinas para esse espaço, que é um palácio pré-moderno, assim, construído em Paris, em 1937, para uma exposição internacional, daquelas que eles faziam, e alguns desses palácios ficaram, né? E hoje ele é uma sede de um órgão do governo, que é Conselho Ambiental da França. E, uma vez por ano, recebe uma exposição nesse espaço, que é um espaço muito lindo, né? que é muito solicitado pelos artistas de lá também. O que eu chamei isso de tumulto, e eu fiz uma transição cromática que tinha o vermelho no centro, assim, pensando no que o vermelho agita em nós, né? Do que ele excita em nós, para usar o excitável. Né? Eu estou com o excitável na cabeça faz meses. Né, o que ele excita em nós, né? Não só assim, o que ele significa, o que ele simboliza, porque são muitas as possibilidades, as leituras, né? Não é muito interpretativa a minha onda com a cor.
E eu construí essas paredes de filtro, de cortina-filtro, que vão interceptando uma a outra, né, criando uma espécie de confusão. Mas eu acho que o que explica o que eu queria fazer é a foto do lugar antes. Por que a gente fala que é pré-moderno? Porque ele ainda tem uma estrutura, né, de antes do moderno, mas ele tem essas janelas de 6 metros de altura, então tem muita transparência nesse lugar, ele é atravessado pela luz o tempo todo e tem essa estrutura de colunas, assim, ou seja, ele tem o que eles chamam de transparência fenomenológica. Você chega no lugar, olha e entende tudo o que ele é. Você entende o espaço completamente, né? Que é uma coisa que o moderno vai investir muito nisso. Mas eu queria que fosse o contrário. Que você chegasse lá e deixasse de entender, desentendesse o lugar. Eu queria fazer uma coisa meio contra a arquitetura e não continuando o que ela é. Às vezes é continuando o que me interessa, mas nesse caso não. Então, eu fui um pouco escondendo essa transparência, essa compreensão imediata do lugar. E você precisava atravessar esse monte de planos e transparentes para encontrar a estrutura do lugar e para entender como ele era, né? Então, é muito grande, o lugar é muito grande, o trabalho era muito grande, mas não tinha uma cara de coisa monumental. Isso era importante para mim. Eu não me interessa muito fazer trabalhos monumentais. Aqui vocês têm uma ideia da escala dos sujeitos. Porque tem também a escala do corpo para mim. Sempre eles têm a escala do corpo. Quando eu penso em que altura colocar a cortina saindo da refesa, eu estou pensando em que altura as pessoas vão enxergar o vermelho, eu estou pensando em como que elas vão abrir, atravessar, como é que vão andar nele, né? Ele é para ser atravessado também, né? E aqui vocês começam a ver que acontece uma coisa que eu fiz acontecer na Refesa de novo, que é a arquitetura não contém o trabalho. Eles não estão muito em disputa, na verdade, mas a arquitetura não pode conter, não porque ele é grande, mas porque ele atravessa, ele tem outra lógica, não é para ser contido. Então, ele sai pelas janelas lá. Saía, né? Vocês vejam como ele muda conforme a hora do dia e a luz que entra. Isso é a mesma área, de ângulos diferentes, mas é a mesma área. E aqui vocês podem ver a parte da cortina filtro que sai, né? Que vai para fora e que fica lá. E lá ela assume ares de bandeira, que é uma referência importante para esses trabalhos que eu tenho feito, que chamam tumulto, né? Tem uma coisa de manifestação mesmo, né? Tem num momento em que talvez muito a ver com a minha vida nesse momento, assim, manifestação todo dia, né? Foram os últimos anos. Aqui a gente vê do lado de fora, né? Quer dizer, o fato de que a pessoa que está passando pela rua não sabe exatamente o que está acontecendo lá dentro me interessa muito, assim como aqui, né? Quer dizer, as coisas sem explicação, elas mobilizam muito mais as pessoas, né? Sem mediação, sem explicação. Aí ele ia continuando, ele também não se continha, a sala de exposição ia subindo a escada. E aí o degradê aumentava, tinha mais cores nesse pedaço do degradê. Tinha também umas fotos e tal, mas eu queria mostrar isso, porque eu imagino que vocês todos já viram, homenagem ao Lui, que trabalhou lá também. Porque vocês viram, não está aqui, mas, enfim, está aqui. Vocês acho que quase todos viram o trabalho instalado na cidade. É na Refesa, mas para mim é na cidade também, porque tem as peças que estão na Praça do Santo Cristo, tem as peças que estão no seu lugar final, né? Quando você vai mudando o trabalho de lugar, você vai pensando, onde é que acaba isso? Acaba nas casas do Crato, nas casas do Serrão, depois em BH, vai acabar nas casas. Agora, tem uma coisa muito diferente nisso que eu mostrei em Paris e nisso que eu estou fazendo aqui, que lá tinha uma totalidade densa, né? As coisas vazavam, mas não se despregavam de si. E aqui eu queria que elas se desagregassem de si, que fosse um outro momento, com uma outra lógica diferente. E por isso ela tem esse núcleo um pouco mais coeso ali dentro da Refesa, que sai da Refesa, que vai em fragmentos cada vez menores e que acaba nos fragmentos que são da unidade mínima, que é um pano de cortina.
essa questão de que quando você refaz um trabalho, recoloca ele em outro lugar, isso transforma, o trabalho é sempre afetado pelo lugar. Você quer criar um estado alterado do lugar, mas o lugar também afeta o sentido do trabalho. E é bom a gente saber disso. Isso acontece com pintura em galeria, que dirá com uma coisa dessa natureza, né? Então, eu vou mostrar um outro trabalho que é muito diferente de linguagem, assim, desses. São as fotografias que eu faço de fundos de caixas vazias e que eu transformo em espaços arquitetônicos, porque a escala muda, né? E eu vou mostrar um trabalho feito em 21, que ficou durante 21 até início de 22, em Inhotim, que chama Propaganda. Primeiro eu mostro o PDF, depois eu mostro o vídeo para vocês. Bom, Inhotim fica dentro de um município que é Brumadinho, que um ano antes de eu visitar para pensar o projeto, tinha sofrido aquele acidente, desastre, acidente provocado quase, né? Totalmente devastador para a cidade. 270 pessoas que viviam nessa cidade pequena morreram, todas as famílias são afetadas, e eles começam a receber, depois de um ano, quando eu chego lá, as indenizações. Então, a cidade, que já tinha muitos outdoors, fica coberta de outdoor de propaganda. Coberta, é uma coisa louca, assim. E tudo vendendo carro importado, porque são famílias muito pobres que recebem indenizações de 7 milhões, 8 milhões, porque quanto mais pessoas da família tivessem morrido, mais dinheiro elas ganhavam. E eles começam a ser assaltados, porque guardam o dinheiro em colchão, e tem esse monte de outdoor pela cidade. E no trevo de chegada na cidade, tem esses dois outdoors. Aquele da esquerda é um outdoor de prismas que viram, sabe? É uma coisa meio anos 80, mas que ainda é super alta tecnologia. E eu usei 3 desses. Então, o que eu fiz foi fazer 5 novas fotografias, que eu fotografei sempre com um verde atrás, porque eu queria, vocês vão entender, que elas fossem meio miméticas, que elas parecessem recortadas, furadas, como é o caso, né? Os furos não existem no painel, né? Eles estão na imagem, né? Ali é a vegetação da laje lá de casa, porque também era plena pandemia quando eu fiz esse trabalho. E aí essas imagens ficavam no trevo principal durante um ano. Então, eu substituí a propaganda de carro importado e tal por essas imagens. Com exceção daquela menor à esquerda, que ficava mudando, ela mudava para 2 propagandas, depois voltava a ela. Para mim era muito legal, porque a pessoa entendia que havia uma mudança de uso ali, né? Aí outra imagem, vocês veem que, de novo, o furo parece estar furada a caixa, né, no lugar. Só que aí eu reinstalei as mesmas imagens dentro de Inhotim. Então, eu tinha as mesmas 5 imagens em Brumadinho, espalhadas pelas ruas dessa cidade pequena, toda detonada, né, por tudo, né? E as mesmas 5 imagens nessa Ilha da Fantasia, que é Inhotim. Então, pensar a diferença entre os lugares assim é muito mais direto, né, fazer isso. Porque as pessoas que vivem e frequentam ambos os lugares viram as 2 coisas muito ao mesmo tempo, né? Então, eu construí nessa língua que entra dentro do lago, ali perto da Galeria do Sil, de uma outra galeria, porque eles me convidaram para fazer um negócio dentro de uma galeria, né? Eu nem saberia o que fazer dentro de uma galeria, só dentro de uma... Então, a coisa foi se espalhando desse jeito. E aqui, de novo, ele parece furado, né? Ele parece, assim, ao vivo tinha muito esse efeito também, não só nessa imagem. Aqui vocês veem de novo, né? Dá para entender que tem os prismas aqui. E aí, tinha 3 painéis desses com prismas na cidade, que alternavam com as propagandas. Mas em Inhotim, eu não ia falsificar, botar propaganda para dentro de Inhotim, que não ia colar. Então, eu coloquei um painel só e mudava para as 3 imagens. E eu chamei de pavilhões. Eu não sei se vocês usam isso aqui, são quejeiras de madeira e tela de nylon. Eu sempre compro as caixas no lugar onde eu vou mostrar o trabalho, porque também tem essa coisa de estratégia mimética. Eu preciso, para o estranhamento daquilo se transformar em algo acontecer, eu preciso da familiaridade com aquilo. As pessoas precisam ter visto aquilo e conhecer se é um objeto familiar que, de repente, vira uma outra coisa, né?
Então, lá, ela da cidade era assim, né? Lá dentro da galeria, era assim. Essa mesma coisa. Essa ainda imita um pavilhão que tem lá, de um artista norte-americano, que tem lá em Inhotim, que é o pavilhão redondo. Assim. Quando eu achei essa caixa, eu falei, olha, tem até o pavilhão do Doug Aitken. De novo, vocês veem, né, que tem uma... Na hora de fazer a foto, de imprimir a foto, eu fiz 1000 ajustes, porque ela tinha que ter a cor do verde de trás, senão não funcionava esse negócio de parecer vazado. Né? Tudo isso é mínimo, não é para aparecer, não é assim virtuosismo, é justamente para sumir. Aí tinha essa que era um saco de carvão, né, ainda meio sujo de carvão, que me parecia muito imagem de mineração, não resisti, né? Então, ele não era aberto, mas ele era meio translúcido. E essa cor quente que vem de caverna quente é de ferro, né? É porque é translúcido o papelão. Sim, que era a minha imagem. Eu nunca entrei em mina mesmo, né? Eu só entrei em caverna lá. Era a imagem que eu tinha, né? A referência que eu tinha. Mas eu queria essa cor de ferro, né? Como eu tive que construir os painéis em Brumadinho, não, em Inhotim, eu pude desenhar e fazer do jeito que eu queria, né? Então, não vou entrar muito em detalhes, mas eu vou me exibir um pouco com essa aqui. Olha que legal. Então, ela ficava tapando a entrada da sala. Então, né? Você entrava por trás. Essa era a entrada oficial. Porque eu queria que as pessoas entrassem mais pelo jardim, porque essa é uma galeria interessante. Ela não é muito bonita, a arquitetura, mas ela não tem 2 paredes e dá para o... E de lá, de dentro da sala, você enxergava aquele painelzão também dentro do lago. Quando as pessoas visitaram, aí vocês têm uma ideia da escala, né? Quando as pessoas, moradores de Brumadinho, visitavam... Hã? Essa tem 8 por 5, 4,5, 5. Mas na cidade ela tinha 3 por 9, ela era distorcida. Porque era o tamanho do painel. A gente alugou o espaço dos painéis. Né? Quando as pessoas, os moradores de Brumadinho visitavam, eu assisti uma discussão no dia da abertura que era assim, nossa, tá vendo? Inhotim e Brumadinho são iguais. Uma senhora falando, tem aqui, tem lá, né, a mesma foto. Ela está no caminho para lá, porque eu pus todas no caminho para Inhotim. Assim, então, você tinha essa experiência. E a amiga dela falou, ao contrário. Aqui que a gente vê como é que é diferente. Nossa, eu queria, sei lá, né, gravar, levar elas para casa. Assim. Porque era um pouco isso que eu queria. Né? Isso tudo é um pouco para entender a diferença da natureza, né, assim, a extrema desigualdade daqueles 2 lugares. E não porque Inhotim seja um lugar legal. Talvez Inhotim seja um lugar menos legal, menos real. Assim. Eu gosto de lugar real. Mas, enfim, não entra no juízo de... Não é moral essa questão, né? Mas é um pouco entender como a nossa experiência é marcada pela diferença da natureza dos lugares também. E isso eu achei importante mostrar para vocês esse trabalho, porque fazer aqui e fazer em Paris, usando os mesmos materiais, toda a questão conceitual assim da construção, as escolhas todas que eu fiz no trabalho tinha a ver com entender essas diferentes naturezas dos espaços. Né? Tem um outro, aí eu vou mostrar o videozinho para vocês, que é legal ver em movimento.
estava vazio de propaganda. Som, né? Som é importante. A mudança de som. Eu estou bem na sua frente, né? Achei que eu não estava na frente de ninguém aqui, parece. Bom, tem um outro aspecto que tem a ver com o trabalho aqui, assim, que está acontecendo aqui, né? Não é que eu estou mostrando, mas que está acontecendo, que é a duração. E se ele instaura um novo estado alterado do lugar, esse estado também pode ir se alterando, né? Então, tem a duração, assim, essas exposições que me convidam, que são de longa duração, eu aproveito para experimentar isso, né? Porque eu acho que isso é importante. Isso tem um pouco a ver, eu acho, com o que está acontecendo aqui, porque tem a possibilidade do trabalho continuar se estendendo pelas casas. Enfim, eu ainda acho que, no final, a gente pode rumar peças que estavam lá na Refesa e elas virarem peças instaladas em casa. Eu acho que ele ainda tem uma vida para viver aqui, né? Mas eu vou mostrar para vocês... Em 2018, me chamaram para fazer esse projeto nesse espaço específico lá do Sesc Pompeia, em São Paulo, que a Lina Bobardi pegou 2 galpões da antiga fábrica e, no espaço entre eles, ela cobriu com essas telhas de vidro. Só que não é assim um pedacinho de telha de vidro, que nem a gente está acostumado para fazer uma clarabóia, não é. 50 metros de telhado de vidro, de telha de vidro. Eu nunca tinha visto, acho que eu nunca vou ver isso de novo. E aí, quando me chamaram para fazer algo lá, eu achei meio irresistível. Então, eu cobri o telhado inteiro com esse filtro roxo, que não é um filtro para cinema, como os que eu normalmente uso, gelatina, era um PVC comprado no Brás a R$ 4,00 o metro. E a gente fez essa lona gigante. É um material que eu já tinha usado em outros projetos antes. Eles, né, têm um repertório de materiais assim. Eu adoro esse filtro porque ele faz luz negra e ele altera todas as cores sob ele, né? Então, aqui já dá para ver, o vermelho lá atrás é mais intenso que esse vermelho aqui da frente, que ainda não está filtrado. Essa é uma imagem do processo de instalação. Aqui vocês veem ele de longe, né, de cima, quando já está todo coberto, o telhado inteiro coberto. Depois que você entra, o olho acostuma, você não vê roxo, mas você vê tudo meio estranho, tudo meio assim, lusco-fusco, né, uma luz estranha que você não identifica que hora do dia é. Aqui os caras montando, aqui olhando para cima, aqui olhando de fora para dentro, quando é muito roxo. Depois que você entra, que você faz parte daquele ambiente, as coisas mudam um pouco. E aqui é o registro dos primeiros dias da longa noite, chamava a longa noite. Quando eu comecei a pensar o projeto, tinha acabado de acontecer o golpe, que tinha deposto a Dilma. Eu saquei, depois da morte da Marielle, o negócio estava ficando muito feio e dava para ver que ia durar, e aquilo... Assim, eu falei, o que a gente faz com isso, né? Temos que fazer alguma coisa com isso, não dá para não fazer nada com linguagem, né? A gente tem... É o recurso que a gente tem. Hã?
Ele acendia. E também os elementos que eu trouxe, que são essas 3.000 e tantas ripinhas de madeira pintada de vermelho, elas pareciam pertencer ao lugar, né? Que essa é a coisa da estratégia mimética. Você quer parecer pertencer ao lugar, e o lugar te pertence. Fácil, assim, tomar para si, né? Então, ficavam encostadas esse monte de barrinhas que vocês estão vendo aqui. Elas ficavam, primeiro, simplesmente encostadas assim, ó. Aí, o dia da abertura, eu pedi para todo mundo vir de vermelho, por razões óbvias, né? Porque eu queria essa cena, né? Das pessoas pulando no espaço. E tinha também esses cartazes que você podia levar, que eram 3 cartazes que emendados escreviam A Longa Noite, né? Então, criança, adulto, artista, não artista, todo mundo se engajou em construir algo com essas barrinhas, mas eu não pedi para nada, não falei nada para ninguém, não tinha texto explicando o conceito, não tinha isso. Mas as pessoas, elas se sentiam encorajadas a mexer. Isso é no dia da abertura. No dia da abertura, a gente já tinha aquelas treliças construídas, né? Mas se você encontra barrinhas do tamanho da treliça que tem atrás, um monte de barrinhas, é meio rápido você pensar em fazer uma treliça, que era o que eu sonhava que as pessoas fariam, né? Só que treliças assim muito pouco disciplinadas, assim, né? E elas vão apoiando e usando a arquitetura também para produzir as intervenções. Elas vão fazendo intervenções na arquitetura, elas fazem coisas que só existem apoiadas no edifício. Elas criam abrigos, né? Espaços que elas possam entrar, nem tudo é plano. Aqui vocês veem bem o comecinho, né? Tudo empilhado. No primeiro mês, era tudo assim, e as pessoas podiam desmanchar as treliças já feitas para fazer as suas, era totalmente solto. No segundo mês, a gente começou a fazer, e a gente mesmo desmanchava, era tudo tempo provisório. No segundo mês, a gente começou a fazer, uma vez por semana, uma oficina de marcenaria para construir mesmo, para eles aprenderem, o público aprender a construir treliças, do jeito que eles quisessem, mas com algo um pouquinho mais permanente. Então, a gente montava as mesas no espaço e começaram a surgir essas peças que vocês estão vendo aqui. Tinha muita coisa figurativa, está vendo o carrinho, a casinha? Tinha muita criança trabalhando, eles não tinham nenhuma orientação, vamos fazer treliça ou qualquer coisa. Era uma oficina de marcenaria, com esse material. Tudo vermelho, né? E as famílias interagiam. Esse é meu filho. Aqui era uma vista de cima, né? E aí essas coisas feitas a partir do segundo mês ficaram até o final do terceiro mês, que foi o tempo da exposição. Pensem que é um lugar fechado por treliças, né? Eu só pensei esse trabalho por isso. Aí teve um dia que foram os arquitetos. Foram várias turmas da FAO, assim, que eles têm um projeto que chama Lero Lero, que eles fazem visitas à exposição. Eles queriam visitar a exposição. Eu falei, é só se vocês vierem construir alguma coisa, porque só olhar não estão precisando. Aí eles vieram e fizeram 2 dias de oficina e produziram umas peças super legais. Tudo era meio coletivamente feito, isso é importante para mim também. Porque, assim como não era minha autoria completa desses trabalhos, não era de ninguém. Mas eu vou mostrar uns videozinhos que mostram só alguns. Deixa eu ver aqui. Qual que é o que tem a... Acho que é esse aqui. Ele é meio de celular. Isso não é um dia de oficina, é a visitação normal da exposição.
Aquela peça que ficava rodando lá atrás e produzindo aquele moaré em movimento foi feita por essa turminha de arquitetos. Depois a gente fez uma colaboração para uma outra exposição. Eles viraram colaboradores, que é uma coisa que eu faço muito. E eles recortaram a forma da janela do Sesc Pompeia, da Lina Bobardi, produziram, que é feita em treliça, né, vermelha, e fizeram ela girar num eixo central, e isso produzia isso que vocês viram, esse efeito que vocês viram aqui. Outra manifestação espontânea que aconteceu lá dentro foi de uma turma da PUC, de estudantes de artes do corpo. Vai, Flora! Esse som não importa muito. São estudantes de arte do corpo, de performance, né? Deixa eu só botar um tela cheia, senão vai ficar feio. Cadê? Aqui. Que ao invés de usar a arquitetura como suporte para ancorar as construções temporárias feitas com as barrinhas vermelhas, eles usaram o corpo. E depois a gente fez vários trabalhos colaborativos também, eu nem conhecia eles. Quando eles foram lá, eles foram visitar a exposição e saíram fazendo. Tem vários desse tipo. E todos eram de um corpo colapsando, e com isso colapsando a estrutura desenhada neles. Mas de várias maneiras, sentado na escada, de pé, enfim. Isso eu acho que mostra que o trabalho, a materialidade do trabalho é importante, mas ela é disparadora de algo, ela só inventa um espaço ali temporariamente para coisas acontecerem. E essas coisas que acontecem é que dependem dos outros, então não dependem só de mim, né? Sai totalmente da minha mão, elas é que completam o trabalho. Tem um outro trabalho que tem a ver com essa ideia de uma certa dissolução da autoria, né? Porque tampouco é um coletivo, a autoria de um coletivo, mas é um projeto que eu fiz. Não sei se eu estou me estendendo demais. Não? Tá. Vocês vão me dar a medida, senão eu vou ficar aqui falando. Espera aí. Aqui. Eu vou primeiro mostrar o coisa que eu acho que funciona melhor. Que às vezes é um, às vezes é outro. O MAC USP, que fica no antigo prédio do Detran, lá em São Paulo, perto do Ibirapuera, é um prédio do Niemeyer, clássico modernista, totalmente envidraçado, transparente, tudo isso. E no térreo tem uma área que tem uma espécie de átrio do mezanino, que as curadoras, as diretoras do museu fizeram a curadoria de um programa que chamou Clareira, que era para ocupar essa área do átrio, né? Vários artistas já fizeram projetos, e também um projeto de longa duração. Aí elas me chamaram e eu falei, tá, mas eu posso me estender um pouquinho? Aí eu me estendi para o andar inteiro, porque o que eu queria fazer, eu precisava fazer no andar inteiro. E aí a gente pintou de preto com uma cola, uma tinta que a gente desenvolveu bem barata, com cola branca e pigmento preto, que depois descolava, virava um filme assim, que você puxava do vidro e descolava. A gente cobriu todo, com exceção dessa área que era pé direito duplo, que a gente deixou um tantinho de luz aparecendo. Quando você faz uma transformação, deixar uma notícia de como o lugar era é bom, porque a ideia de transformação fica mais clara. E aí a gente pintou tudo de preto, ficou tudo escuro, né? Transparência nenhuma, totalmente opaco, a cidade lá fora transparente, opaca, não se via mais, e ninguém via a gente lá dentro. Do andar todo, que é o primeiro andar, o andar térreo do MAC. Acho que eu vou sentar, que a cabeça não está falando nada. De fora, o prédio virava um espelho preto, né? E do mezanino a gente via assim. Aí eu montei uma equipe de regressores. Eram 12 pessoas, 12 jovens artistas. Metade deles eram meus alunos na universidade. O MAC é um museu da USP, então tem
tinha todo um interesse, né, em que aquilo acontecesse envolvendo os alunos da universidade, e eles podiam ter bolsas para fazer isso. E eles dividiram as bolsas deles com os jovens artistas da cidade de Tiradentes, no extremo leste de São Paulo, que fazem parte de um coletivo do qual eu faço parte também há 4 anos. Então, para mim era importante botar eles em contato. Agora eles são uma coisa só, todo mundo é Alileste, todo mundo é USP. Já tem alguns deles estudando na USP, inclusive, passaram no vestibular e são meus alunos agora. Então, eles ficavam vestidos com essa roupinha escrita regressão, eles eram os regressores, e eles ficavam riscando o vidro, né, esse filme preto no vidro, para remover esse material, para um dia, depois de 3 meses, chegar à transparência total do vidro. Então, era um processo de sobreposição de desenhos. Eu acompanhei o tempo inteiro, mas eu não dizia desenha um cachorro fazendo xixi. Claro que apareceu o cachorro fazendo xixi, mas não foi eu que falei. Eu intervinha, assim, tipo, no início, no meio, às vezes eu chamava, organizava, olha isso aqui, vamos estender isso para lá. Mas os desenhos surgiam dessas pessoas, que eram os regressores que estavam ali diariamente. Eu era um pouco regressora também, mas eu ficava mais na coordenação. Eu não pensava em regressão do tipo assim, olha que momento político, histórico, né, regredido que a gente está vivendo. Eu não pensava nisso, não, tá? Esclarecimento, que isso sempre aparece nas conversas. Eu pensava a regressão como terapêutica. Eu pensava de tipo assim, então tá, então vamos cobrir tudo e depois tirar e ver o que acontece com esse lugar. Tinha uma coisa importante que eu fazia, que vai aparecer no vídeo que eu vou mostrar depois, que é, eu pus um microfone, porque o museu ele blinda, o vidro parece tudo transparente no vidro, né? Só que não. Assim, uma treliça, uma veneziana é mais transparente, passa mais ar, passa som, a cidade participa, as pessoas se falam através da treliça, não se falam através do vidro. Então, eu coloquei um microfone num ponto do MAC, que era bem perto da Avenida 23 de Maio, que é muito, muito movimentada e muito barulhenta, e ele capturava e transmitia para dentro e amplificava em várias caixas dentro do museu o som. Então, eu trouxe o som da cidade para dentro, só que ele começava muito mínimo, e à medida que ia ganhando transparência o vidro, o volume ia aumentando. Então, ao final, o museu retornava ao que ele era, só que não, porque tinha um ruído ensurdecedor da cidade que não tinha lá antes. Aqui é muito do que a gente viveu, né? Começando no primeiro dia, assim, a gente olhando para um negócio escuro, pensando se a gente queria ver através, ou quanto que a gente queria ver, ou se a gente queria desenhar. E aí a gente fez uns primeiros gestos, assim, primeiros gestos individuais, que era cada um tinha, isso era eu propondo, né, no começo, cada um tinha que desenhar uma linha na altura do seu olho. Podia ser lisa, gorda, cabeluda, ondulada, o que fosse, mas cada um fazia a sua linha, atravessando um vidro inteiro na altura do seu olho. E depois disso a gente começou, e aí é o primeiro gesto que já enxerga lá fora. Me lembrou aquela peça do Felipe, que a gente vê o horizonte, né? Vocês vão ver coisas meio parecidas aqui. E aí eu lembrei de um grupo 3 Nós 3, que era um grupo de intervenção urbana de São Paulo, do começo, Mário Ramiro, de Nilson, Rafael França, do começo dos anos 80, que fez um trabalho que chamava X Galeria. Eles faziam um X de fita crepe na porta das galerias e botavam um cartazinho que dizia: o que está dentro fica, o que está fora se expande. E eu quis fazer essa homenagem ao 3 Nós 3, que era um grupo de estudantes da USP, tinha toda uma história ali, né? E a gente fez um X numa das portas lá. Aí tinha essa linha ondinha. Aí a coisa começa a se complexificar. Eu tinha levado para lá, teve uma época nos anos 2000 que eu fazia muito peças de acrílico ou madeira recortadas a laser com padrões de cobogós. E eu tinha essas peças de trabalhos anteriores, né? E eu levei e a gente usava como régua, mas ficava assim meio jogada num canto, quem queria usava aquilo como régua. E aí cada um usava de um jeito, uns tiravam, outros não. Opa, tá estranho, né? O que eu fiz aqui? Agora sim. Aí tinha desenhos que iam crescendo, esse triângulo começou desse tamanho e ocupou a coisa toda, o vidro todo.
tinha referências às esculturas que existiam, no desenhos que desenhavam que tinham dentro do espaço, né, aquelas esculturas permanentes. E os desenhos iam se cruzando. Aí está escrito campo de batalha, não sei se vocês conseguem ver. Claro que teve muita coisa escrita. E aí começa a aparecer, de fato, né, a cidade lá fora. Vai virando uma tremenda bagunça. Aqui vocês veem a luz projetada no chão, isso já é luz, né, atravessando os desenhos e projetando no chão. E eles ficavam lá todo dia. Eram grupos, né, se revezavam. Cada um tinha um jeito de desenhar, uma ferramenta que preferia. Ó, o triângulo crescendo, né? Esse cara ele fazia todas as figuras desse jeito, meio assim, Kentridge, que pareciam umas coisas. Aí, a uma certa altura, a gente começa a abrir campos, né? Maiores, né? E vai ganhando mais transparência. E um desenhando em cima do outro, um monte de briga, um monte de negociação, claro, né? Porque desenhar em cima é apagar o desenho do outro, né? E, em alguma medida, isso ia acontecer de qualquer maneira, então eles tinham que se organizar e disputar aquele espaço também. Às vezes, um tirava o do outro porque simplesmente não gostava do que o outro tinha feito. Ia lá e removia, porque tinha um momento de remover, eles estavam um pouco autorizados a ficar removendo, né, grandes campos. Assim. Vocês lembram que tinha um desenho de linha, né, feito assim? Aí tem uma hora que o desenho de antes ele é a senha para fazer a remoção, né? Então, tudo é informado pelo que a gente encontra o tempo inteiro. O público não podia tocar na parede, só os regressores, porque tinha ali um processo de criação acontecendo, sabe? Não era pura expressão, tinha discussão de conteúdo, todo dia a gente parava, olhava tudo o que estava acontecendo, porque ali era eu muito professora, né? Tinha um lugar assim meio inevitável, né? Com os meus alunos dos dois campos, não tinha muito jeito. Então, assim, tinha esses momentos que a gente faz como professor, que é bora ver o que está acontecendo, né? E aí, assim, é uma lógica do e se, né? Não é assim, faz não sei o quê ali, é tipo assim, e se isso fosse maior, e se isso fosse menor, e se isso se desintegrasse. Isso acontecia bem mais no início, depois os ICs vinham deles mesmos, né? Eles começaram a negociar. Aqui vocês veem, está já entrando muito mais luz, né? E aí tem começa um desenho de rasura de novo, que era o inicial, né? No início era meio uma garatuja, no final começa a entrar o desenho rasura, desenho de machucar desenho, né? Cada vez mais vazio. E as confusões que se criava quando abria a transparência, você via através de 3, 4 vídeos ao mesmo tempo, você já não sabia onde estava, né? Onde estava a superfície, né? Tipo isso. Um dos regressores quis fazer essa palavra egresso, né? Que estava dentro da regressão, né? É um artista lá da cidade de Tiradentes. O primo dele tinha acabado de ser assassinado, era um egresso, recém-egresso, e tinha sido assassinado. O X vira isso, aquele X do começo. Dá para vocês sacarem, né, que tem, assim, os mesmos lugares vão se transformando. Né? E era meio desse jeito que a gente removia. Né? Você puxava o filme inteiro, né? Você puxava muita coisa, se quisesse. Aí tem uma hora, eu deixei essas paredes de vidro, que são viradas para o anexo. Ali à direita, vocês têm a parede da entrada do museu, né? Que era a única não pintada. E essa era toda pintada de preto, não tinha nem faixa de vazio nenhuma. E eu deixei ela meio para a segunda metade do lance, porque aí começou a aparecer uma conversa. E essas grades que a gente vê de garagem, né? De portão de garagem e tal, que tem forma geométrica, parece desenho indígena, porque eles levavam muita referência, eles traziam um monte de coisa caiapó,
eles traziam referências de gráficas africanas, de grafite. Eles também tinham as referências que eles traziam espontaneamente. E o menino trouxe um monte de fotos desses portões que ele fotografava vindo da cidade de Tiradentes para lá. E aí a gente decidiu fazer um mesmo coletivo, que todo mundo ia desenhar junto, do começo até o fim, e fazer junto. Eles trabalharam todos os 12 nessa mesma extensão. É engraçado que o que mais parece meu, mas não é só meu. É uma coisa que eu teria feito, assim, mas está mais no meu modo de operar, assim. Que é um mix dessa grade mais antiga, né, mais anos 70, com essa coisa mais anos 2000 em cima. E aí ele começa... Né, aí entra uma segunda equipe, que é de limpeza. Quando já está tudo desfigurado, tudo esvaziado de sentido, assim, entra a turma que vai tirar cada pedacinho, que é a mesma turma que pintou de preto antes. E esses não são os artistas mais jovens, não, são os artistas mais já formados e tal, que eu contratei para fazer isso. O Lui era dessa equipe. Super detalhe, né? Restaurando, ficou até melhor que antes, estava todo ferrado. Aí vocês veem aquela parede onde tinha aquela coisa super desenhada, né? Que ligava o museu vazio. Tinha um desenho que era inspirado nessa escultura, não sei se vocês lembram. Isso é ele no final. Só que aí eu acho que tem que mostrar para vocês o vídeo, para vocês ouvirem o ruído. Aí a gente construiu aquela escada também, meio plataforma, assim, para poder fazer os áudios. Esse era o espaço da clareira, né? Que me ofereceu, o espaço de... É que nesse era legal ficar preto.
O vídeo é legal porque mostra eles trabalhando, né? Eu acho bacana ver. É bem o comecinho. No início eram bem umas inscrições, assim, né? Não tinha nem relação com o desenho da arquitetura, nem nada. Ó, tá vendo usando a régua para fazer o ondulado? Essa é a localização lá. Na parede do museu, onde tinha os créditos, tinha o nome de todos eles. Eles e elas. E eles. Cindy, Anakia, Gabriel, Nick, Clara, Laura, Alex, Vinícius. Mas tinha uma coisa legal, essa é a Cindy Paloma. A Cindy é uma, assim, ama Picasso, faz umas coisas super cubistas, assim. Mas nenhum deles lá pensou que era oportunidade de cada um fazer o desenho que já conhecia. Não foi nada meu isso, assim. Eles sentiram que eles tinham que pensar o que estava acontecendo ali, né? Como eles disputavam, tinha um fascinado pelo desenho da outra, que aí queria continuar, queria repetir aquilo mais adiante. Então, eles estavam se ensinando como fazer, porque as ferramentas era super difícil de fazer, tecnicamente. Assim. Eram goivas, principalmente, mas a gente inventou umas ferramentas também. Tinha muita goiva. A gente tinha que testar, porque não podia riscar o vidro do museu, né? A gente fez 1000 testes antes. Jamie. Lá atrás, gente, a Regina Silveira, estava acontecendo uma exposição dela no anexo, e ela tinha feito em vinil recortado. Era muito a ver, assim, a gente ficou muito impressionada, e ela, porque nenhuma sabia do projeto da outra, né? Quando a gente instalou e viu, foi muito impressionante. Aqui, a Ana era a rainha de juntar tudo, assim, essa à direita que vocês estão vendo, e o Iago é que escreveu o egresso.
Pedra do Gabriel. Eu queria muito conversar com vocês, então vou parar de falar agora um pouco. Vou falar a partir do que vocês tenham para me dizer, tá? Cola e pó-xadrez. Cola branca e pó-xadrez. Numa medida lá que você pode perguntar para a Lu se Lu ia aparecer aqui. Foi ele que desenvolveu a tinta comigo. E mudava, às vezes era assim super grudado e às vezes era facílimo de tirar. Então eles ficavam, tinha ferramentas diferentes conforme fosse a espessura do filme. Não era assim uma coisa
um vinil. Quando você olhava de perto, era manchado, era um negócio assim, feito à mão, visivelmente feito à mão. Assim. Mas eram muitas camadas, a gente não incluiu no vídeo os 4 dias para pintar aquilo tudo com muitas camadas até ficar realmente opaco. Pincel, rolo, 2 tipos de rolo. Cada etapa de um jeito. Talvez a parte mais difícil de fazer. Aquele chão era preto? O chão é escuro, não é preto exatamente, mas é uma pedra de tom assim, grafite escuro e polido, né? Então ele é meio um espelhão. O vidro ficava mais ou menos assim. Uhum. Já vamos começar a riscar aqui, né? Não é minha culpa, não foi eu que propus. Mas é exatamente isso aqui. Se eu tivesse visto antes, eu ia propor esse projeto. Uhum. Não ficava um risco permanente? Não, então, isso que eu estava dizendo. A gente fez milhões de testes para encontrar as ferramentas para aquilo não marcar totalmente, né? Tem uma questão que para mim é importante, que talvez vocês possam me ajudar a pensar, assim, que não é uma coisa que eu sei, não é retórica essa minha questão. Eu realmente fico me perguntando toda vez, assim, e vocês talvez não possam me ajudar a pensar isso no MAC, mas vocês podem me ajudar a pensar na Refesa, na Praça do Santo Cristo. Quer dizer, você instala temporariamente alguma coisa que transforma o lugar, quando você retira, ele é igual ele era antes. É um pouco uma coisa que me interessa entender. Assim, se ele, de alguma maneira, marca a experiência dos sujeitos que frequentam aquele lugar, ele volta completamente ao que era antes. Assim, isso é parte daquilo que me interessa fazendo esse tipo de intervenção. Né? Faz falta, sabe? Porque eu sou natural daqui da cidade e ainda está numa escassez muito grande agora de visualidade artística na nossa cidade. Então, acho que o festival, chega com 4 anos agora, né? O quarto festival, trouxe essa vida de volta do Crato. Então, creio que quem é natural daqui vai sentir o mesmo que eu sinto. Você está passando, vai pegar um rolê, você toca assim, nossa, isso aqui está aqui novo. E a primeira coisa que você pergunta é quanto tempo vai ficar. Porque é uma coisa interessante, é algo que chama atenção. Quando tira, você olha assim, ué, cadê? Que engraçado, né? Porque para mim nada falta aqui, para mim sobra. Ainda mais nas ruas, assim, eu acho super cheio de arte o tempo inteiro aqui. Eu acho muito mais cheio de arte na rua que São Paulo. O que é diferente é que tem outra origem, né? Assim, não trabalha com as tradições que se reconhece, né? Não é algo que se reconhece, que se entende para que serve e que se entende o que significa ou a que tradição está conectado. Mas eu não vejo o Crato como vazio de arte, não, de jeito nenhum. Era isso que eu estava comentando quando eu participei da torcida. No nosso primeiro dia que a gente saiu pelas ruas para ver as fachadas e tudo mais, e eu estava comentando com o Freg que eu que sou daqui, eu não tenho esse olhar que tu tem. Quando tu comentou, nossa, essa fachada aqui tem isso interessante, tu fascinada pelas cidades, eu falei, eu não vejo isso. Quando tu começou a falar, é verdade, tem um que é interessante. Então acho que a gente aprende a se acostumar com o interessante da nossa localidade. Não é extraordinário, né? Para vocês é ordinário, mas o extraordinário é do ordinário que ele vem sempre. Mas eu acho que é o que acontece. Já acabei. Eu acho que é o que acontece com o impacto quando a gente se depara com o teu trabalho na rua. Né? Porque eu acho que tem o gabinete, Uhum. da presença e a ausência. Né? E tem uma coisa que eu acho muito interessante, que sempre me questionei, que é a coisa do tempo. Né? O teu trabalho tem uma coisa do tempo muito marcada. É por isso que eu quis mostrar esses mais longa duração, sabe? Né? E o processo, tem processo, tem um tempo, tem uma discussão, foca ali. E essa coisa do fica ou não fica, eu acho que é aquela discussão da presença e da ausência. Não tem, chega, acontece, impacta, retira, vai ficar aquela coisa, cadê? Fica registrado por um tempo, está ali marcado, mas depois se esvai. É. Como essa paisagem sua, que vira da recortada, que dialoga com a de Felipe, né? Aham. Linhas, depois ela vai se abrindo, e depois você esquece que estava preto. É que é tudo impermanente mesmo, né?
Eu tenho muita aflição de fazer trabalho permanente. Fiz pouquíssimos na vida trabalhos que são permanentes, me dá uma tremenda aflição, não gosto nem de ver. Adoro quando desmonta. Todo mundo sofre, né? Eu estava falando outro dia com o Paulo Pasta, e o Paulo falou um negócio assim, que o sonho dele era ter assim uma... Paulo faz pintura, é um pintor lá de São Paulo, bem importante assim, na história da arte brasileira e tal. Um pouco mais velho que eu, mas mais ou menos a mesma geração. E o Paulo faz a mesma pintura, é um negócio espiritual, assim, desde sempre, e cada vez é mais incrível e tal. E ele queria uma sala, ele falou assim, pode ser lá em Ariranha, ele é de Ariranha, né? Todo o interior paulistano, de São Paulo. Ele, pode ser em Ariranha, mas uma sala com a luz controlada, com a luz certa, com a temperatura certa, com assim, 4 obras minhas, aí você está pensando na Capela do Rótico, né? Não sei o que. Ele é isso, porque tem uma coisa, né, de espiritual. E eu falei, Paulo, eu não consigo imaginar uma coisa pior para mim. A gente descobriu que a gente era os artistas opostos nessa conversa. Eu sou o contrário, e ele, eu sei, eu sou o contrário de você, eu sou o contrário de mim. Porque eu não consigo imaginar um negócio onde aquilo não desaparecesse nunca, assim. Me dá uma tremenda aflição, porque é o estado transformado que me interessa, não é a permanência daquilo, né? Mas eu ia falar de uma coisa que me marcou lá na exposição da Refesa, é que eu senti uma espécie de saturação do olhar. Uhum. Tá? Então, assim, se eu penso naquele trabalho, eu penso, vamos dizer, nas luzes, como uma grade, sabe como é? Assim, então o espaço não será mais o mesmo. Assim, a cada dia que você for lá, você verá de uma forma diferente, porque a luz muda, porque você também muda. Então, você vai mudando com o trabalho. E quando ele sair, por exemplo, essa impermanência vai continuar lá. Pois é, eu acho que sim, depois vocês vão me contar. Vou querer saber disso. Porque assim você sai do espaço fechado, tá? Aí você já vê lá fora. Aí quando você chega da casa, você respira, né? Assim, então... Eu acho opressivo aquilo lá dentro. Acho opressivo. E nem é tanto como tinha em Paris. Em Paris era insuportável. Eu vi um trabalho de uns artistas que eu adoro, assim, que é uma dupla de artistas, chama Fischer & Weiss, são os malucos suíços. Na Suíça tem os artistas mais malucos, e deve ser um país muito chato, porque só sai artista bem radical e maluco. E eles fizeram um trabalho, que nem é o mais conhecido deles, eles fizeram um trabalho que são umas fotos de flores, assim. Eles pegam a câmera analógica, pegavam, né? Eles fizeram isso há 30 anos. E não transportam o filme e vão fazendo 2, 3 fotos no mesmo fotograma, né? E depois mas é assim, o bosque com orvalho, o moranguinho silvestre nascendo, o cogumelo vermelho de bolinhas brancas, a flor do não sei o quê, tudo meio fora de foco em foco, são umas fotos assim de calendário, supostamente linda, só que uma em cima da outra fica mais lindo, e o negócio vai ficando lindo e insuportável. E aí eles fazem uns prints enormes de 200 fotos desse tipo, já fundidos, uma coisa para outra, e forram uma parede inteira. Você fica assim, ai... E eu fui assistir no dia que era a abertura da exposição deles, eu tinha acabado de conhecê-los, assim, superficial, cumprimentá-los, né, de conhecer. E eu saí da sala e fiz assim, ai... E estava o cara, né, o David Weiss, que é um dessa dupla, na porta, e começou a rir, porque me viu fazendo essa expressão. E eu falei, desculpa, mas é insuportável. Se ele não tivesse me visto naquele momento, eu podia disfarçar, mas não dava, né? Aí ele falou, você achou insuportável? Vai ver uma salinha lá em cima. Aí eu subi na salinha lá em cima, era uma instalação de projeção de slide, onde ele, além de ter cada slide ser uma foto de sobreposição, era um sobre o outro lentamente. Era uma coisa, gente. Era muito lindo, mas era insuportável ficar ali muito tempo. Assim, aquele nível de beleza era muito angustiante, assim. Eu não fiquei nem 2 minutos, eu saí, ele estava na porta me esperando, falou, viu? Agora sim, né, você viu que é insuportável. E isso me interessa na coisa do super belo. Não é sempre, vocês viram outros trabalhos em que não vai nessa direção, né? Por isso eu queria também mostrar outras coisas, para vocês entenderem que não estou aqui para enfeitar nada.
E nem a Fefesa, eu acho que é enfeitada, ou ornamentada, ou decorada com aqueles planos de cor. Eu acho que eles vão na direção da supersaturação do olhar. Eu acho que eles cansam. Eu acho que a gente quer respirar. Eu acho que acho que é isso, né? E tem uma coisa que eu não falei, assim, se os lugares eles são organismos vivos, assim, eles são as substâncias que dão vida para os lugares. Os atores somos nós, mas as substâncias é ar e luz, né? Então, esses trabalhos com tecido, para mim, importa muito que eles se movam o tempo inteiro, sabe? Que isso acrescenta inconstância neles. Eles nunca são iguais, né? Então, tem alguma coisa... E a ideia de que tem alguma coisa acontecendo, porque a luz muda, porque o vento sopra, porque não tem vento e ele fica pesado, ainda mais saturado, ainda mais mormacento. É um trabalho mormacento quando ele está parado. Né? Eu vi ele na exposição na Casa do Parque. Ah, você viu lá naquela coletiva, um pequeno, né, assim, um fragmento. E essa coisa de contraste com as outras montagens. É. E era no amarelo, não é? Isso. Isso. Mas é curioso, Lúcia, esse seu interesse no processo, porque, por exemplo, você podia ter vedado toda aquela vidraça com vinil, mas você foi atrás de uma matéria Isso. que demandasse um tempo e que provocasse também uma certa, um certo trabalho. Sim, era o trabalho, era laborioso. Porque tinha que ser, se era terapêutico, tinha que ter ali um esforço e um certo sofrimento, né? E tinha um negócio de ferir o edifício que eu queria também, que era importante. Fala, Davi. Eu te ouço pouco, não precisa microfone, mas fala mais pertinho, por favor. Ele perguntou, eu explico, tudo bem, que o meu trabalho muitas vezes borra o limite entre o que é o trabalho e o que é a arquitetura, o espaço existente. E o que eu faço, né, mais ou menos isso, eu já me deparei, ou o que eu faço num cubo branco? Primeiro eu evito, né? Depois, assim, nenhum lugar é neutro. É uma falácia achar que o cubo branco é neutro. O cubo branco é cheio de ideia ali, colada nele. Então, eu vou nessas ideias. Eu vou entender que onde está esse cubo branco. Mas sempre um cubo branco não é cubo branco, graças a Deus. Tem sempre alguma coisa que você pode usar. Eu acabei de fazer uma exposição numa galeria que tinha um telhado de clarabóias, assim. E aí eu fiz uma continuação dessas clarabóias, porque era muito inclinado, assim. Uma coisa de 2 por 1, de 3 por 1, assim, 80, e aí eu fiz isso, repeti esses vidros com o mesmo frame, em zigue-zague até o chão, como se ele estivesse colapsando. E aí, para mim, o jeito é mostrar que nada é cubo branco. Porque cubo branco é uma ideia, né? Eu não trabalho muito com a ideia de espaço, trabalho com o que eu encontro. Não, se eu ouço não o tempo inteiro, né? Mas eu também digo bastante não. Palé de Aná não podia perfurar, né? Então a gente usou os ganchos que já existiam. Olha a Júlia fazendo assim. Eu vou mostrar uma coisa que é legal, eu acho. Para vocês entenderem uma diferença importante entre o tumulto lá e o tumulto aqui. Não é o Patativa que tem o negócio cai lá? É, cante lá para cantar. Isso. Que eu acho super bacana. Peraí. Eu não costumo mostrar essas... tem umas coisas que eu acho que pode ser legal de vocês verem, que tem super a ver com aqui, que são esses videozinhos aqui, ó. Eu fiz em 2019
esse edifício em Porto Alegre. Era uma galeria que ficava aqui no térreo. Me chamou para fazer uma coisa lá no térreo. Eu falei, pô, mas essa fachada aí? Porque eu sabia que era todo mundo amigo que morava no edifício, porque era de uns jovens arquitetos, eram os amigos deles que moravam, né? Eu falei, não dá para, assim, usar a fachada toda. Aí a gente fez esse trabalho que eu chamei de vento, e que é um degradê inteirão, assim, mas fragmentado em cada janela, né? E instalado já do lado de fora, né? E aqui vocês vão ver a situação dele na cidade. Tá vendo que ele fica bem jogado, né? Não fica assim todo bonitinho o tempo todo, né? Porque ele é usado. Só para vocês entenderem a escala do trabalho, esse videozinho aí. Eu nunca pediria para fazer um drone com drone, mas eu tinha esse amigo fotógrafo que eu pedi para fotografar, ele me mandou esse vídeo. No fim é legal, porque você enxerga a escala da coisa, né? Bem no centro histórico de Porto Alegre. E aqui vocês veem o movimento do vento ali. Por causa desse trabalho, depois eu vou chegar no que eu tinha pensado em mostrar para vocês. Rolou um convite para fazer a Casa de Vidro, da Lina Bobardi. Onde está isso? Aqui. Será muito interessante você expor esse trabalho em Fortaleza, tem muito vento. É, mas lá vai ficar assim, né? Tipo assim, não pode. Botar peso embaixo. Nesse período, né? Uhum. De agosto a outubro, tem muito vento. Muito. Ah, eu achei que eu tinha o vídeo da Casa de Vidro inteira. Vamos lá. Bom, Casa de Vidro da Lina Bobardi é a primeira coisa que ela constrói quando chega em São Paulo. Aliás, é a primeira coisa que ela constrói, porque ela vinha da guerra, né? Ela estava lá fazendo revista de arquitetura, não estava fazendo arquitetura ainda, né? Ou arquitetura expositiva, mas não estava construindo. E quando ela chega em São Paulo, ela começa a construir a casa onde ela vai viver até a morte, lá no começo dos anos 90. E é essa cinta de vidro, né? Numa casa suspensa sob pilotis, que tem um núcleo, um miolo, que vocês enxergam aqui, também aberto, né? Uma espécie de centro também iluminado. E eu lá tive que fazer uma coisa que eu não tinha feito ainda, e não fiz depois, que é também ter uma transição cromática horizontal. Então, tinha do escuro para o luminoso na cor na vertical, que sempre tem uma coisa na vertical, tem uma coisa com horizonte, mas cada pedaço de tecido era um arquivo de impressão diferente, porque isso tudo é impresso a partir de um arquivo digital. Não é um tecido que eu encontro degradê, né? Isso é tudo feito. Aí eu vou mostrar o vídeo para vocês entenderem como ficava. E aí dá para ver um pouco da casa como é, tá vendo? Eu quase fui excomungada pelos arquitetos da Escola Paulista. Os caras não sei falar comigo um tempo, assim. Até os amigos, assim. Depois que eles entravam, eles ficavam mais mansos, assim. Mas porque não tem, isso mostrar esse trabalho é a oportunidade de dizer assim, eu adoro essa casa, acho assim, a obra da Lina inacreditavelmente boa, incrível. Fico feliz de poder, mas o que eu penso para fazer na casa não vem de uma reverência àquela arquitetura. Ela já não precisa de mim para ficar melhor. E nem é para ficar melhor, nunca é para ficar melhor, é para ficar diferente. Você Então, botou em evidência, né? eu escondi a casa, né? Escondia a casa. Você revelou. E ainda tinha um tanto que passava do final da casa, sobrava embaixo, né? A Marta Bogé, que é super amiga minha, professora da FAO, dizia assim, você fez uma sainha. Uma sainha cobrindo essa casa, furiosa, assim. Mas ela nem falou comigo. Quando ela chegou e viu isso, ela entrou na casa sem falar comigo, sem dar oi, assim, super amiga minha. Aí, quando ela saiu, ela falou, ufa, podemos conversar, porque dentro ela entendeu o que estava acontecendo, né? Mas eu gosto do que acontece fora também, eu acho bom esconder um pouco aquilo, que parece tão... Oi. Temos que acabar?
Então, as cores iam do âmbar para o azul. E quando você via a luz através, você não via a intensidade cromática que tinha fora. Era desse jeito que vocês estão vendo aqui. Então, tinha um pouco, mudava, tinha uma atmosfera pôr do sol num canto, tinha uma atmosfera anoitecer, tinha uma atmosfera meio do dia, tinha uma atmosfera nublada, isso tudo na extensão desse espaço interior, né? E, às vezes, era uma vibração pequena, às vezes o negócio subia e mexia muito, tinha um certo drama, assim, mas eu não vou mostrar as mais dramáticas, porque... E você via lá fora... que é algo que não acontece muito. Aconteceu que eles puderam, pela primeira vez, tirar as cortinas para fazer reparos nas cortinas que ela mesma colocou do lado de dentro. Então, como tinha, durante esses 3 meses, as cortinas do lado de fora, elas protegiam os objetos, as obras de arte e tal, eles puderam se livrar, eles adoraram a ideia, o pessoal do Instituto, né? Tiraram todas as cortinas, e as cortinas não deixavam ver lá fora desse jeito. Então, eu pus um lance que tapava, mas que mostrava mais do que tapava. Né? Mas eu queria mostrar para vocês uma última coisa, que é isso aqui, ó. O projeto para fazer o Palais de Iana. Como lá tinha essa limitação, que não podia fazer furo, que não é que a gente estava falando antes, que não podia... Enfim, a gente fez ganchos, grampos, que fazia pressão, anéis para colocar nas colunas, porque tudo era tensionado com cabo de aço também. E quando a gente desenhou, a gente precisava ter esse nível de detalhe, né? Tudo era muito medido. Quando a gente vê... Peraí, deixa eu afastar aqui. Né, o tanto que saía, tinha uma peça que saía e fazia uma espécie de V, criava uma espécie de recinto dentro do edifício. Tinha as outras que ficavam do lado de fora aqui. Né? E eu precisava também estudar como que a pessoa ia ficar aqui dentro, dos pontos de vista que tivessem e tal. Isso foi fundamental lá. Aqui não me ocorreu fazer isso. Não porque aqui o espaço seja menos interessante, menos uma arquitetura... Não, porque aqui eu achava que tinha... Bom, primeiro que eu tinha que estar na Refesa antes. Isso eu sempre faço. Eu sempre vou antes. E eu não conhecia a Refesa dessa vez. Então, eu precisava estar dentro para entender que gestos a gente ia fazer. A gente tinha pensado num desenho diferente, mais cheio de cruzamento, mas não precisava. Para chegar na saturação que eu queria, bastou colocar aqueles que a gente colocou, né? Então, onde que ele ia poder sair, onde que fazia sentido sair, eu precisava... Isso eu fiz depois de visitar o edifício, né? Então, você não opera sempre do mesmo jeito para todos os lugares, né? E aqui eu queria a desagregação, eu queria um núcleo que se desfigurasse para fora, enfim... Quando eu pensei no que colocar fora, a primeira coisa que a gente colocou aqui foram aqueles panos de laranja, né, para vermelho que estão perto da femme bateau. Não tinha femme bateau na minha cabeça. Aí, na hora que você colocou, eu achei que tinha que fazer um negócio, né, tipo vento ali, né, voando no mar ali, sei lá. Então, você vai respondendo ao lugar, né, para o lugar falar com você.